Olá, a aula de hoje é para falar sobre alienação fiduciária, tema curto para a sua prova de oficial de justiça. Vejamos, antes de nós iniciarmos os estudos da alienação fiduciária, você tem que saber identificar as terminologias que são utilizadas, né? Quais são as partes. Em uma prova pode aparecer a palavra fiduciante ou fiduciário. E o que seria fiduciante e fiduciário? Fiduciante é o devedor que deseja adquirir o bem. E o fiduciário, o credor, que em regra é uma instituição financeira. Então anote essa diferença. O contrato de alienação fiduciária, ele é o meio pelo qual uma parte aliena, isto é, transfere a outra um destinado bem, um determinado bem, com o dever de devolvê-lo quando da ocorrência de determinado fato, que em via de regra é o seu pagamento. O contrato de alienação fiduciária não é um contrato de garantia fidejussória, e sim um contrato com garantia real. Por exemplo, o aval e a fiança são garantias fidejussórias, ou melhor, é uma garantia pessoal que alguém assume para garantir o cumprimento de uma obrigação alheia, caso o devedor não pague a dívida no prazo correto. Já a hipoteca, o penhor e a alienação fiduciária são garantias reais. Alguns questionamentos podem até ser cobrados em um concurso. Vejamos o que pode ser cobrado nesse sentido. Como se prova a existência de um contrato de alienação fiduciária? Somente se prova por um contrato escrito. E esse contrato pode ser por um instrumento público ou um instrumento particular, independentemente do seu valor. Memorize isso. É importante você anotar que uma cópia ou um microfilme desse contrato, ele deve ser obrigatoriamente arquivado no registro de títulos e documentos do domicílio do credor e não do devedor. Se não for feito esse arquivamento, esse contrato de alienação fiduciária, ele não valerá contra terceiros. Isso mesmo, ele não vai valer. Por isso que tem que registrar. Agora, nesse contrato, tem que conter, além de outros dados, nós temos que ter o total da dívida, ou a sua estimativa, o local e a data do pagamento, a taxa de juros, taxa de comissões, cláusula penal, ou qualquer outro tipo de correção monetária que foi indicado com seu índice. Nós temos que ter também, além disso, nós temos que conter a descrição do bem, que é o objeto da alienação fiduciária, e os elementos indispensáveis à sua identificação. O contrato de alienação fiduciária, ele pode ser tanto de bem móvel ou de bem imóvel. E as partes são denominadas, como eu disse, fiduciante, devedor e fiduciário credor. Não esqueça essas terminologias. Agora, se não for possível identificar o bem por números, marcas, sinais, caberá ao proprietário fiduciário o ônus da prova contra terceiros da identidade dos bens do seu domínio que se encontra em poder do devedor. Por exemplo, pode ser que esteja penhorando os bens, mas não é do fiduciante, é do fiduciário. Agora eu pergunto, se na data da assinatura do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for o proprietário da coisa, ou seja, do objeto do contrato, como que ocorrerá o domínio fiduciário? De acordo com um decreto, ele se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior. Você confere isso aí na lei. Agora, uma outra situação que às vezes eles cobram em prova é a afirmativa de que o proprietário fiduciário, ou seja, o credor, pode ficar com a coisa alienada em garantia se o fiduciante, isto é, o devedor, não pagar a sua dívida? Não, isso não pode. E se existir uma cláusula nesse sentido, ela será nula. Vou repetir, a consequência de uma cláusula falando que o fiduciário ficará com bem gera nulidade dela. Agora, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º do decreto 911/69, a mora, isto é, a demora, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. De acordo com a súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão. Ou seja, para que haja a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessária a comprovação da mora. E essa mora constitui um meio para que seja caracterizada a busca e apreensão. Nós temos também a súmula 28 do STJ, que afirma que o contrato de alienação fiduciária, que é feito em garantia, ele pode ter por objeto um bem que já integrava o patrimônio do devedor. Isto é, ele já tinha e alienou para receber um dinheiro a mais. No contrato de alienação fiduciária em garantia, o credor fiduciário ele tem o domínio resolúvel, ele tem a posse indireta da coisa alienada e ele fica sendo devedor fiduciante. E ele também é o depositário e possuidor direto do bem, que nada impede já pertencesse a ele, como eu disse, conforme a súmula 28. É bom entender o seguinte, que existe uma teoria chamada teoria do adimplemento substancial, que afirma que se a parte devedora cumpriu quase todas as prestações, por exemplo, tinham 48 prestações, aí ele pagou 46, nesse caso a parte credora ela não teria o direito de pedir a resolução do contrato. Por quê? Como faltou pouco ou faltaram poucas prestações, seria uma medida exagerada tomar o bem dele, seria uma medida desproporcional e injusta e violaria a boa-fé objetiva. Mas atenção, essa teoria do adimplemento substancial, ela não se aplica aos contratos de alienação fiduciária. Anote isso, que isso não está na sua apostila. Não se aplica. E conforme nós já vimos, se não se aplica, e estando devidamente comprovada a mora ou o inadimplemento, o decreto 911 autoriza que o fiduciário possa se valer da ação de busca e apreensão do bem, sendo irrelevante examinar quantas parcelas já foram pagas ou estão em aberto. Nesses casos, se aciona o Poder Judiciário, vai precisar do oficial de justiça para cumprir o mandado de busca e apreensão do bem. Além disso, lá no parágrafo 3º, artigo 3º, parágrafo 2º, prevê que o bem somente poderá ser restituído ao devedor se ele pagar no prazo de 5 dias a integralidade da dívida pendente. Dessa forma, nós temos que a lei foi muito clara ao exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o alienado fiduciariamente seja remancipado. Ou seja, nos termos da lei, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de qualquer ônus, é necessário que ele quite integralmente a dívida pendente no prazo de 5 dias. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Outra observação, não precisa ser ele o destinatário que assine a via de recebimento da mora, comunicando que está devendo. Se você não estudou a ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil ainda, você deve estudar e você vai perceber que a alienação fiduciária está em 12º lugar. Lá no artigo 835, que está nos conhecimentos específicos, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Dentro lá dinheiro e tudo, nós temos 12º, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Bom, terminamos aqui essa aula. Você viu que o conteúdo ele é curto com relação à alienação fiduciária, mas é importante esses tópicos que estão relacionados com o oficial de justiça. Qualquer dúvida que você teve, você encaminha um e-mail, um zap ou até mesmo no atendimento aqui no curso para que a gente possa ajudá-lo a solucionar o mais rápido possível a dúvida. E vamos procurar exercícios voltados, nós já vamos colocar um da Consulplan, vamos verificar outras bancas que fizeram questões nesse sentido dentro desse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula. Se ligue na diferença.